Bom dia a todos, eu sou a Roseli Duque. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o Paulo e toda a equipe pelo convite. É uma honra para o IBGM estar aqui e eu vou tentar representar o nosso setor da melhor forma possível. Queria só dar um adendo, que se todo mundo puder fazer uma oração para as pessoas lá do Sul, para os nossos colegas que são também mineradores de Ametista do Sul, Soledade, estão passando por um momento sério de uma grande enchente lá, estavam com feiras, as estradas todas bloqueadas. Então, se vocês tiverem depois um minutinho na casa de vocês, puderem fazer uma oração para eles, que eu acho que toda a força de norte a sul, chuvas imensas, tá em petição de miséria lá, a coisa está fora. E então aqui eu fui tão bem recebida, as pessoas são tão simpáticas, são tão calorosas que eu tenho certeza que a oração de vocês vai ser ouvida. Bom, eu não sou palestrante, nunca palestrei, prometo para vocês, se tiver o ano que vem, eu for convidada, eu vou fazer um curso da Cíntia Chagas, né? Para tentar aprender e fazer uma palestra melhor para vocês. Por isso que eu sempre peço a ajuda do Manuel. O Manuel é incrível, ele tem um conhecimento, uma cultura, que eu fico impressionada. Bom, o que a gente vai falar hoje, que acho que é importante. Por que eu também, mesmo não sendo palestrante, mesmo não tendo muito jeito de estar aqui no palco, eu sou super aberta, mas quando subo aqui eu fico meio temerosa, porque eu sou uma inconformada. Eu não me conformo de a gente conseguir minerar 100 toneladas ano de ouro e exportar 90%. Eu não me conformo das nossas opalas serem exportadas, a gente só exportar o commodities. A gente poderia ser muito mais rico, né, como nação, se a gente conseguisse colocar nisso as nossas ideias, as nossas criações. O brasileiro são extremamente criativos, a gente tem um nível de design extremamente criativo mesmo, então acho assim, eu fico, me comove ir numa feira no exterior e ver só pedristas. Não que isso não é bacana também, mas eu gostaria muito mais de ver as nossas joias, a criatividade do povo brasileiro representada lá fora. Por isso que eu estou aqui, para cooperar com vocês, porque vocês são de extrema importância para a cadeia. Então, a gente vai falar um pouquinho do mercado, né, Manuel? Então, se você puder começar. Quais são as tendências maior do mercado hoje? O IBGM pesquisou, são 4 focos de tendência muito grande, 4 grupos. Desculpe, isso eu já pulei, né? Os novos valores. Manuel, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Manuel Bernardo, sou vice-presidente do IBGM na área de capacitação. Dentro da FENIN, a gente organiza todas as palestras, a gente organiza o editorial da revista F Magazine também, que é uma revista específica, especializada do setor, onde a gente foca, escolhe um assunto que está mais em evidência e a gente partilha, então, as apresentações na FENINJA e as apresentações na F Magazine. Inclusive, o IBGM, Rose vai falar isso daqui a pouco, a gente tem uma série de assuntos que são tratados, todas as palestras da FENINJA são disponibilizadas gratuitamente. Depois fica no site do IBGM. Existe um podcast que a gente grava durante a FENINJA. Esse podcast a gente pega as melhores pessoas que estão ali na feira, os entrevistados, e a gente discute com eles num ambiente mais descontraído do que uma palestra. A gente discute como ele chegou naquele lugar, a gente tem um pouco mais de verdade naquele momento. Então são N instrumentos, são as palestras, são a revista F Magazine, tem os podcasts, tem as palestras gravadas, e toda semana, às segundas-feiras, tem o IBGM Informa, que é uma newsletter do IBGM, onde ela pontua não só as notícias mais relevantes para o segmento, como também algumas dicas sobre comportamento, sobre o que está acontecendo fora do Brasil, as grandes tendências. Aproveitem, porque é muito bacana, é um trabalho de educação que o IBGM procura fazer
E de tarde, quando a gente for falar, a gente hoje tem um programa com o Sebrae Nacional. Esse programa com o Sebrae Nacional é um programa no valor de 5 milhões de reais, onde a gente tem um programa extenso de atingir 4.000 pessoas do segmento para falar de algumas áreas específicas, mas desde mineração às cooperativas, como organizar as cooperativas, depois como a gente vai trabalhar a questão das empresas de posicionamento estratégico e giro de estoque, porque são coisas muito relevantes para as empresas. A gente está fazendo 20 cursos online, educação à distância, para essas milhares, 4.000 joalherias que tem no Brasil, que não tem acesso a nenhuma informação, a nenhuma possibilidade de ter uma informação de qualidade em tempo real. Então é um trabalho longo, são 30 meses, esse projeto é um projeto que gasta 30 meses e a gente trabalha nessa direção. Depois, quando fala do IBGM, a gente fala de outras áreas, tem outros programas de exportação e tudo mais, mas na área de capacitação, ela tem muita coisa bacana e vocês não devem perder essa oportunidade. Como a Rose falou, um dos assuntos que a gente escolheu para falar com vocês é uma mudança rápida no comportamento do consumidor. E isso vai impactar demais nas estratégias que as empresas têm que trabalhar, seja no digital, seja no offline, seja no ponto de venda, para poder ter mais sucesso nas suas iniciativas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, se tiver tempo, eu vou falar um pouquinho sobre como criar relevância para a sua marca, quais são as estratégias para fazer relevância de marca, que também é um fator determinante para você permanecer ou não no mercado. Tá? Então... O Manuel tem uma empresa enorme, que ele tem mineração, pedras, ele é fabricante de joias, ele tem 5 lojas, Manuel, em Minas Gerais, tá? Então, não é qualquer coisa não, o cara entende pra caramba. Não, a gente sofre em todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, o que nós vamos apresentar para vocês hoje? A sustentabilidade, pode seguir. O consumo geracional, ou seja, o 60 mais, digital e pertencimento. Tá? Pode continuar. Então, nós formamos uma linha, né, Manuel? Para a gente ter sucesso nas vendas hoje, nessa linha que a gente criou, a gente tem que estar atento a esses aspectos. Claro, os outros aspectos a gente está sempre preocupado. Mas esses aqui são aspectos novos que exigem das empresas uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude é que a gente vai falar um pouquinho para vocês, porque são oportunidades que estão ocorrendo e a gente não pode perdê-las nesse momento. Bom, o consumidor hoje... Pode continuar. Nós estamos na era da transformação, né? Essa mudança de perfil que o Manuel comentou. Então, a gente tem que ficar. A atenção está toda nas atitudes socioambientais, adaptação e transformação geracional, aplicação do digital em benefício da sociedade e a criação do consumo do agente de conexão. Quando a gente fala de transformação digital, é porque implica para a gente um novo desafio. Eu tenho que ser capaz de falar com a geração de mais de 60, que é a geração prata, que tem muito recurso, são os baby boomers, que tem muitos recursos, são jovens na cabeça e tem muito poder de consumo. E, ao mesmo tempo, a dificuldade de falar com um jovem de 30 anos, 35 anos, como introduzir nesse mercado da joalheria. Nesse momento, nós não vamos tratar disso, nós vamos tratar só para a gente não perder a oportunidade de falar com essa geração de 60 a mais, que é uma geração que tem muito dinheiro, disposta a consumir, mas a gente precisa ter uma linguagem adequada para isso. Pode continuar. Então, essa era da transformação, essa mudança do luxo aponta as novas exigências que está aqui no centro do seu negócio. Pode continuar. Pode continuar. Então, tem que ter consistência, coerência, segurança, confiança e referência de fidelização. Isso tudo é o centro do seu negócio. Eu acho que nós estamos falando, e é muito legal essa história,
Porque o consumidor é incrível, ele não sabe expressar, mas ele não perdoa incoerência. Não perdoa incoerência. Você tem que ser coerente no seu propósito, você tem que ser coerente na sua estratégia, e isso é um fator de pilar zero. Se você não for coerente, se você não tiver um norte, você não vai a lugar nenhum. E você, toda vez que tiver uma dúvida, você consulta esse norte. O que eu vou fazer está de acordo com o norte? Se não tiver, desiste. Ou muda o norte para sempre. Não dá para ir e voltar no norte. Só tem um norte. E você pode modificar um pouco esse gradiente, mas não pode voltar atrás. Então pensa muito bem em definir esse norte. E uma vez definido, você não vai voltar atrás. Porque o consumidor não permite incoerência, inconsistência. Nós vamos falar disso aqui, greenwashing, pessoas que mentem descaradamente sobre aquilo que faz, sobre os seus méritos, mas hoje a internet descobre tudo isso muito facilmente, então é impossível você não lidar com essa questão da coerência, consistência. Isso vai gerar segurança e confiança, que vai permitir uma fidelização, porque hoje o nosso grande desafio é gerar fidelização, porque o cliente é volúvel, extremamente volúvel. Ele está olhando na internet, está buscando oportunidades. Então, como eu faço para gerar fidelização ao longo do tempo com o cliente? É um desafio gigantesco como você faz essa fidelização. Ou seja, pessoal, não adianta você falar que seu produto é rastreável, se você compra metal sem nota, se você compra pedra sem nota, não tem como rastrear. Então, é melhor não falar nada do que mentir. A gente não pode mentir para o consumidor, como o consumidor está extremamente atento. Tá? A gente fala muito, isso foi o objeto da palestra ontem aqui, ouro reciclado. Mas se você falar que isso ele só não tem o custo da mineração, mas você não tem a origem dele. Pode ser de origem de roubo, pode ser origens escusas, pode ser mineração inadequada. Então, muito cuidado. Você fala assim, eu uso ouro reciclado como se aquilo fosse a oitava maravilha do mundo, sendo que você não tem nenhuma traçabilidade daquilo que aconteceu previamente. A única coisa que você economizou foi a mineração, mas o trajeto dele, criminoso ou só ambientalmente perverso, você não sabe dizer. Então, menos. Vamos dizer menos. Eu faço ouro reciclado, tá bom. Não precisa ter nenhuma, eu faço ouro verde, caramba. Não sabe de onde veio esse ouro. Qual é a garantia que você tem? Menos. E senão isso é greenwashing. Pode seguir? Então, a sustentabilidade, né? Consumo consciente, responsabilidade e transparência, que a gente acabou de falar agora da transparência. O consumidor está atento, vocês sabem que desde o ano passado, apesar de ser um assunto já desde 2008, que os Yanomamis estão com, que é um problema sério naquela região, mas em fevereiro do ano passado, estourou o fato de que as condições deles estavam péssimas e que isso refletiu em grandes joalherias. Né? A Gaster saiu com a foto da loja dela, sendo que ela tenta ser o mais responsável possível. Então, pode seguir? Essa questão do consumo consciente, né, é muito importante, porque o governo, politicamente, usou a questão dos Yanomamis para tirar a própria responsabilidade dele. Porque se a situação hoje dos Yanomamis está do jeito que está, é porque a Polícia Federal não funcionou, é porque a Agência Nacional de Mineração não funciona, é porque a Polícia Federal não atuou e porque o IBAMA permitiu. Então todas eram agências de governo e nenhuma delas agiu, mas era mais fácil transferir a responsabilidade para o joalheiro, porque ela é anônima, essa responsabilidade. Mas afetou significativamente a percepção do consumidor em relação a nós mesmos. Por quê? A gente, quando vai comprar ouro, né, Rosa? A gente Sim. vai de uma DTVM, a gente está procurando fazer as coisas sempre da melhor maneira. É claro que eu não sei de onde veio aquele ouro da DTVM, se foi de área permitida ou não permitida. Mas tudo isso está nesse estado de coisa porque a ANM, a Agência Nacional de Mineração, o IBGM entrou com uma ação pública contra o governo por ele deteriorar completamente a Agência Nacional de Mineração. Não tem funcionário, não tem sistemas, não tem fiscais. Então, como você quer gerir a situação minerária no país dentro dessas condições?
Hoje o BGM luta por uma legislação para a lavra de pequena monta, uma coisa mais adequada à nossa realidade do dia a dia. Mas essa história do consumo consciente é a mesma coisa. As pessoas querem saber de onde vem o seu produto, eles querem traçabilidade. E você tem que, na medida do possível, fazer o que eu chamo o disclosure. Você tem que dizer de onde vem, o que foi, quais são os processos pelos quais esse produto passou. Isso é uma verdade necessária. E às vezes a gente omite, porque a gente não tem informação, porque não é adequado o que a gente faz. Então, nós temos um tempo ainda de alguns anos ou meses para nos adequarmos a uma realidade que virá. Ou o consumidor virará as costas para nós, ou o governo começará a multar, penalizar o sistema. Então, pensem bem nisso, de que forma vocês podem, quem está começando, já começar com uma ideia de traçabilidade, responsabilidade, sustentabilidade. Nós só podemos, hoje, ter produtos que não agridam e processos que não agridam o meio ambiente. Nós fizemos essa pesquisa. Volta um pouquinho. 82% dos brasileiros consideram a postura sustentável na marca um fator decisório. 62% estão dispostos a pagar mais e 37% consideram suas decisões especiais em prol da preservação. Eu acho que assim, esses números, né, assustam a gente, porque a gente olha assim, olha o nosso estoque e fala, mas isso tudo não está rastreado, mas a gente tem que pensar, como o Manuel falou, principalmente quem está começando, vamos começar, nem que seja um anel rastreável. Amanhã vão ser 2, e assim a gente vai seguindo em frente. A gente teve uma discussão, né, Rose, interna dentro do IBGM, porque para os processos de rastreabilidade, que a Rose vai falar agora sobre isso, que é muito legal, tem um custo. Esse custo, a gente fala assim, é um custo hipotético de 2%, 3%. A indústria, eu não vou pagar 2% ou 3% a mais pelo custo do ouro e tudo mais. Eu falo assim, você tem uma capacidade de gerenciamento dos seus custos tão incrível que 1% ou 2% vai fazer diferença na sua capacidade de vender, ou você vai sair do mercado? Ou seja, é a velha mentalidade que está ali por trás das coisas, a não mudança, a manutenção daquilo que está. E como a Rose falou, como é que você vai exportar? Daqui a pouco todos os países vão exigir rastreabilidade dos metais, das gemas, de onde você veio. Então, se mais lentamente no mercado brasileiro, o mercado lá fora está a exigir que você seja responsável ambientalmente e que você traga um blockchain dizendo aonde foi que você operou cada uma daquelas etapas e processos. Então, é inevitável. Melhor a gente começar a pensar Quando nisso. você está lá fora, você não vai falar que a ANM não está funcionando, que o governo não funciona, que a Polícia Federal não funciona, que eles não estão nem aí. Eles querem comprar um produto rastreável. O que você está passando da linha do educador para baixo, isso é um problema nosso. Por isso que a gente está se envolvendo, né? Nós estamos fazendo um papel hoje, como entidade, um papel que seria muito mais do governo do que da gente, mas a gente percebeu que para o nosso setor continuar, a gente teria que pôr a mão na massa mesmo que a massa não seja nossa. Pode seguir. Você pode falar isso? Responsabilidades? Eu acho que a questão da redução do impacto social e ambiental ao longo de toda a cadeia produtiva é necessário. Nós estamos falando de todos os processos, não é só a aquisição das matérias-primas, mas no meu processo dentro da indústria, eu estou sendo cuidadoso com os resíduos da indústria, com a água que eu utilizo ali, eu estou sendo diligente com esses custos que estão acontecendo e esses impactos. Porque a maior coisa, o maior problema nosso é o anonimato. Que quando você joga água, você usou na indústria, na rede pública, ninguém está vendo o que você está jogando, mas é a sua consciência que tem que falar mais alto. Você que sabe que para construir uma indústria tem que ter um descarte correto dos rejeitos. Esse impacto social é muito também importante quando você fala em inclusão, em diversidade, todas essas questões que nunca fizeram parte. Uma questão que eu acho que queria falar com vocês, importante, é o seguinte:
Hoje, a maior dificuldade das empresas é que você lida 90% do tempo, a gente não é seu cliente, mas eles interferem na visão que os seus clientes têm de você mesmo. Ao se manifestar nas redes sociais, ao estabelecer com referências, reviews, nem são seus clientes, estão opinando sobre isso. Você tem que cuidar não só dos seus clientes, potenciais ou clientes já, mas você tem que cuidar de uma série de outros públicos que interferem na sua percepção de empresa e da qual você nem tem contato direto. Mas isso é importante, então, essa redução desse impacto ambiental ao longo de toda a cadeia produtiva, comprometimento com o bem-estar dos envolvidos, ou seja, os colaboradores, como você tem a sua equipe, como é que você trabalha essa percepção de equipe e como você traz essas informações de materiais e recursos naturais. Eu fiz uma palestra sobre isso, não foi uma palestra, foi uma discussão na FENIGEA e dizendo isso, que a gente é muito opaco, a gente não fala das coisas. As pedras que têm tratamento, os tratamentos que foram submetidos àquela pedra, você não fala que ela teve um bombardeamento, você não fala que ela teve um tratamento com óleo. Existe uma série de questões que estão a exigir que nós sejamos mais transparentes nos processos, que nós expliquemos melhor. Gente, é tão comum, né, Rosa? A gente olha na indústria ou os certificados de autenticidade que as joalherias dão, fala assim, pedras variadas. Não especifica quais são as pedras que estão ali, não dá clareza. Qual a segurança que um consumidor tem ao comprar um produto seu, se não está explicitamente colocado quais são os produtos, qual é o peso, qual é esse produto que ele está consumindo e quais os riscos envolvidos nessa questão, inclusive aquele pós-venda, quer dizer, manutenção, tratamento, etc. Bom, isso a gente já colocou, né, o problema da tragédia humanitária dos Yanomamis. O assunto que a gente está falando é um assunto um pouquinho pesado, mas acho que, infelizmente, a gente tem que ouvir, tá? Vamos lá. Isso a gente já foi, né? Não? Não, tá, daí é o garimpo ilegal, né, Manuel? Transparência da rastreabilidade e o ouro como garantia de procedência. Bom, vocês sabem que a gente tem que comprar da DTVM, né? Essa é a normatização do país. Nós somos obrigados a comprar da DTVM. E a gente, assim, o que a gente percebeu? A DTVM, eu como fabricante, eu comprei da DTVM, ok. Ele que se vire. Vocês, como orives, designers ou lojistas, compram da gente. Comprei da Manuel Bernardes, da Guilherme Duque, eles são responsáveis. E as pessoas compram de vocês são responsáveis. E, na verdade, não, nós somos uma cadeia. Então, não tem como a gente não ficar em cima. Nós temos que bater pesado com eles. Que é importante você usar isso a seu favor. Em vez de ser um problema, traga a seu favor. Use o ouro rastreado e publicize isso. Eu tenho ouro rastreável. Minhas joias, por exemplo, estava falando, todos os diamantes que a loja da Manuel Bernardes vende no varejo, acima de 30 pontos, eles têm certificado do GIA. Quer dizer, é uma preocupação que eu tenho que o diamante que é comprado lá, esteja no solitário, numa peça que é maior, ele tem um certificado que especifica claramente qual é a cor, qual é a pureza. É uma coisa legal. E recentemente o IBGM tem um laboratório magnífico em São Paulo. E eu peguei uma série de joias minhas que estavam para ser vendidas, mandei para o laboratório lá do IBGM e ele refez todos os certificados para as joias mais importantes. Quer dizer, não basta eu dar meu certificado de garantia, eu tenho um terceiro que avaliza essa minha percepção. Então, o certificado do IBGM tem um laboratório bacana, o Rio de Janeiro também tem, da Jorrio. Então, utilizem esses laboratórios para poderem trabalhar uma percepção de valor dos seus produtos. Pode continuar? Pode ir. O marketing, realmente. Rastreabilidade de minerais. Muitas empresas no exterior já usam isso como marketing. Então, nos seus sites, eles já têm de onde aquela peça veio, de onde as pedras vieram, todas as certificações, eles usam isso como marketing para a própria empresa. Que mais, Manuel? Eu acho super legal, gente,
A possibilidade do blockchain hoje traz uma oportunidade única de nós registrarmos em tempo real e para sempre a origem dos produtos, de onde veio aquela pedra. Por exemplo, eu compro um anel, 20 anos depois eu vou lá e olho, olha, a minha safira veio do tal lugar, a gomarinha veio de tal lugar, o ouro veio de tal lugar. Qual que era o conceito e inspiração que criaram aquela peça incrível? 20 anos depois está disponível. Você pode registrar essa ideia e você terá ali toda uma história gravada. Então aproveita essa ideia, porque quando a filha da sua cliente for herdar a joia, ela tem todo aquele conceito pronto ali, ela vai saber qual foi a fonte de inspiração. Bom, daí o IBGE, por conta disso, formou um grupo que é o ICMTC, eu treinei bastante da outra, International Council of Mineral Traceability and Certification, gostou? Treinei pra caramba. Bravo! Então, nós começamos a fazer um trabalho e a gente acabou sendo o centro desse trabalho e hoje a gente está à frente com a Meta Global Tech, o IBGM, CertMine, os Somos do Minério e o NAP Mineração. É uma ideia incrível de uma autorregulação do setor. E você sabe, isso tem incomodado o governo assustadoramente. O governo não sabe que a gente pode trabalhar autonomamente, que a gente pode fazer autorregulação. Tudo eles querem meter o bedelho no meio. Então agora já querem botar a casa da moeda, não sei o quê, mas nós queríamos uma coisa que não dependesse de governo, que a gente autorregula, porque o governo não regula. O dia que a gente faz uma ideia de regular, eles vêm com outras ideias para agregar valor. Mas se a gente não regula, eles vêm e multam e fecham sua empresa sem o menor constrangimento. Então, esse grupo foi muito legal. A Rose vai explicar mais ou menos para vocês. Por cada um dos papéis desses 5, tem um papel específico nessa autorregulação. Vamos lá? Bom, daí temos aqui, né? A mineração de pequena escala. Pode seguir. A pré-auditoria. Aqui eles passam aquele... O NAP é uma instituição dentro da USP e ele faz uma análise da realidade minerária daquele lugar. Se eles têm as licenças corretas, se a capacidade de mineração corresponde às notas fiscais emitidas. Tudo isso para trazer uma ideia da realidade daquela mineração. E tudo por georreferenciamento, por satélite. Sim. Muito legal o trabalho do NAP. Seguindo... Auditoria in loco, ou seja... A CertMine, aí ela vai em loco fazer essa avaliação. No minério mesmo. O NAP está lá em São Paulo, na USP, com os equipamentos e tudo. E aí a CertMine, ela é uma empresa especializada em auditoria de mineração. Ela vai no local para conferir se as informações passadas para o NAP correspondem à realidade no local. Seguindo... Auditoria Compliance SDM. O Somos do Minério é uma empresa do Mato Grosso que já tem uma expertise numa região onde eles fazem uma exploração de ouro sempre qualificada. E então eles vão lá e verificam se as condições da mina são adequadas, se elas respeitam o meio ambiente. E eles dão uma certificação para a gente preliminar, para a gente ter segurança de que aquilo ali tudo é verdadeiro. Seguindo. A extração. É aqui? Não, avaliação pelo do consórcio. Então, o consórcio ICMTC pega todas as informações do NAP, da auditoria da CertMine e do Somos do Minério, e ele vai fazer, então, um laudo dizendo, olha, essa coisa é real, ela tem condição de funcionar, é assim mesmo, então. Continuando. A marcação física do mineral da Meta Global Tech. A Meta Global Tech é uma empresa brasileiríssima, incrível, que tem uma tecnologia de nanopartículas de cerâmica e ela, então, ela joga no minério essas nanopartículas de cerâmica e essas nanopartículas não desaparecem por nenhum processo que você fizer. Você pode refundir, você pode laminar, nada, fica ali o registro. E como é que você identifica essa questão? Através de uma canetinha laser, porque ela emite uma frequência de nanopartículas para uma determinada frequência.
Então, Mesmo depois da fundição. Mesmo depois da fundição, ela não se altera. Se você misturar um ouro que não é aquele ouro certificado, a densidade das partículas vai diminuir e, portanto, ele vai ver que houve adulteração e aí a gente não considera mais que o ouro tenha traçabilidade. Então, é muito interessante o processo. Hoje ele faz isso, sabe para quê? Ferro gusa, para dizer que o ferro gusa exportado é o dele mesmo, para cigarro, quer dizer, é uma tecnologia para vários produtos. E a gente chamou-os para nos ajudar a fazer, então, essa nanopartícula com cerâmica. E a caneta é razoavelmente barata, custa R$3.000 a caneta, que lê o laser. E para você ter uma ideia de preço, custava 10 centavos por peça. Se eu quisesse fazer da minha empresa todas as joias, custa R$10 por peça para fazer... jogar, mesmo depois de pronta, você joga as nanopartículas e compra a canetinha, que aí você vai saber assim, essa joia é minha mesmo, foi eu que fiz e tudo mais. Continuando? Oi? Não sei dizer. É um spray. É um spray? É um spray. Eu não saberia dizer. É um spray. Custódia, posto de compra. Isso aí já está na TTVM, né? Depois Já. de passar por todos esses processos, então, de avaliação, de certificação, de marcação física, ela vai para o posto de compra para você poder comprar. Então, aquela... E o próximo? E vai para custódia, DTVM e refinaria. Tem mais algum não, né? Não. E aí Bom, você pode isso aqui comprar. é fácil? Não. É barato? Não. Vai ser demorado? Vai, mas já pensou o que nós não vamos ganhar o dia que a gente tiver um anel, que a gente pega a canetinha e mostra para o cliente de onde veio? Eu acho isso fantástico. Né? Então, por isso que eu falo, vamos começar... lá no Pará, na mina tal, no ano tal. Olha que legal. Esse projeto foi mostrado em Dubai, com o pessoal da USP, com várias pessoas, foi aplaudido e, inclusive, nós fomos convidados para o ano que vem participar lá em Belém, da COP de Belém. Continuando. Eu falei com vocês que agora está com um problema, porque o governo quer inserir a Casa da Moeda, quer passar para o governo participar da... Não precisa, existe todo um sistema que depende do governo, que é autônomo, mas eles querem... Eles não conseguem nem botar a agência de mineração em pé. Todas essas palestras, se vocês depois quiserem acessar, está no YouTube do @IBGM Brasil, tá? Então assistam depois, que vale a pena. A gente fez continuar. um seminário na FENINJA para o lançamento do ICMTC e a gente discutiu um pouco a estratégia de cada um. Estava o NAP, estava o Certmine lá, estava a Global Tech. Pode continuar. Aqui é um case que a gente vai mostrar da Boucheron, que está fazendo as embalagens agora dela de alumínio. Esse é o terceiro pilar, né? O pilar... desculpa. Desculpa, você está falando uma coisa que eu acabo pegando no meio de um caminho aí, né? Como é que funciona, por exemplo, quando esse material vai para reciclagem? Se ele misturar, ele perdeu a traçabilidade. Porque na realidade, você, por exemplo, quando vai o resíduo da indústria para recuperação, você vai recuperar de várias empresas junto. Está perdido. Não tem traçabilidade. Tá. Por quê? Você não tem capacidade de definir a origem daquele ouro. Não, e outra, nós são de vários juntos, né? Sim. Você pode misturar, Chiquinho, desde que os dois tiverem como ponto de partida a mineração com essa marcação. Você pode misturar duas marcações e ter uma densidade. Entendi. Mas se você misturar, diluir o ouro a partir de outro ouro reciclado, perdeu a certificação. Não é possível. Tá? Porque você não pode garantir a origem daquele minério. Não vai ter como, né? Não vai ter como. Não vai. E como isso vai ficar para frente? Porque quando você compra, você vai ter a rastreabilidade da compra. Quando você manda o teu lixo para purificar, aquele ouro que volta não tem mais. Perdeu a rastreabilidade. Simplesmente assim. Perdeu. Entendi. Infelizmente. Provavelmente, daí a gente vai ter que criar um novo processo. Eu fico imaginando, isso é só um começo. Na realidade, ele vai ter uma rastreabilidade, porque ele foi purificado, ele voltou para você, mas deve ter outra coisa. Vamos lá. Se eu comprar o meu produto rastreado, entro na minha oficina, e o lixo, eu mando para 3M.
Provavelmente, nesse momento, a gente vai ter que criar uma nova etapa para fazer que o produto saia da 3M rastreado também. Com certeza, porque... Mas como a gente nem começou, né? Então a gente ainda não chegou ainda. Mas é um caso a pensar, Sim, porque escuta, todas as indústrias vão ter que fazer Chiquinho, isso. se você só trata individualmente a rastreabilidade de cada empresa, não tem problema. Todos os minérios, todos os ouros daquela empresa vão ter o mesmo canal de rastreabilidade, ou seja, múltiplas rastreamentos, mas todos com origem comprovada. Entendi. Mas se você misturar com uma parte que você num dia fez e não estava rastreado ainda, isso foi perdido. Isso não vai ter, porque na realidade entra vários materiais. Você sabe que as grandes redes mandam muito metal, que eles fazem aquela troca do ouro, e aí não tem o que fazer. O volume é grande, não dá para você fazer. Esse aqui é daqui, esse aqui é daqui. Não dá. Isso é uma loucura. Não, você nem teria jeito, você nem tem a origem deles para poder separar. Vamos colocar assim, tá perdido. Se eu comprei 1 quilo, eu tenho... você deve ter o percentual, você como bom engenheiro, de quanto desse 1 quilo vai voltar para você como lixo. Sim. Esse 1 quilo tem nota. Ele vai para você com nota. Né? Vai. Deveria ir. Na sua empresa eu sei que só vai com nota. Na sua empresa eu sei que só com nota. Só com nota. Então, provavelmente, você, nesse momento, a gente teria que pensar num segundo ou terceiro etapa. É que isso a gente começou, esse trabalho a gente começou em agosto do ano passado. Então, assim, ainda é muito recente, mas eu acredito que a sua empresa poderia, provavelmente, como é uma empresa completamente auditada, vai ter o poder de ter... Ainda está em estado experimental. Sim, experimental. Sim. Mas provavelmente acho que a gente vai ter Mas acho legal já pensar etapa. uma etapa na frente, porque vai ter esse problema logo. Sim. Assim que começar a implantar isso aí. Como se fosse um ISO, aí... né, Chiquinho? A tua empresa tem o ISO X, então ela merece receber esse spray e você vai certificar esse produto novamente. Eu acho que vai ter níveis de rastreabilidade distintos. Uma que sair da sua recuperadora vai dizer assim, olha, essa matéria foi recuperada na 3M no dia tal, mas não vai garantir que ela seja ecologicamente responsável, como é esse caso aqui. É só isso. Entendi. São níveis de rastreabilidade distintos. Tá? Esse aqui é o terceiro pilar, que é a inovação. Nós estamos falando não de sustentabilidade, nós falamos então agora de inovação como uma coisa muito importante. Mas aqui também, Manuel, é porque a Boucheron diz que o alumínio é extremamente... Reciclável, 100%. É reciclável, 100%. Ainda é dúbio, mas é assim que eles estão vendendo o produto dele, dizendo que a embalagem dele é completamente reciclável. Bom, aqui é minha área. Daqui eu entendo. Na Idade Média, as mulheres morriam com uns 40 anos ou de parto. Anos 70, morriam 60, 70 anos, e agora a gente está vivendo pra caramba. Vivendo com saúde, com beleza, com força, com vontade de consumir. E a gente quer ser representado. E eu falo a gente, porque vocês sabem, né, que eu estou nessa geração. E eu acho que a gente está sendo pouco representado, porque a gente quer mostrar uma jovialidade, mas não ser jovenzinha. A gente quer mostrar que a gente... tá moderna, mas não modernazinha. Não queremos ser garotinhas. Então é isso que o designer tem que estar atento, porque é uma turma que tem dinheiro, uma turma que está querendo aproveitar a vida, está aproveitando a vida. Não existe mais aquela senhorinha que fica no alpendre. Aqui usa essa palavra, lá no alpendre, tricotando e molhando as rosas. A gente vai para estudar, a gente quer estudar, quer trabalhar, quer conversar, quer beber vinho com os amigos, quer conversar com as meninas. Ontem a gente teve uma reunião, estava uma delícia. As mais velhas com as mais novas. Então, eu acho que essa pessoa está querendo ser vista. Pode seguir. Por que isso importa? Porque... É o grupo com maior patrimônio líquido, certo? Já não tem mais filho na escola, já não tem mais responsabilidades, né? Já educou os filhos, já não tem faculdade para pagar. 20% do consumo nacional provém dessas pessoas. 1,8 trilhão é o poder de consumo estimado para a gente. Gente, olha, esse número eu nem sabia. Essas meninas, 1,8 trilhão.
e 16% da população, 32 milhões, nós estamos com 56%, provavelmente daqui 10 anos nós seremos maioria. Há uma inversão muito rápida da pirâmide, né? E a gente vai ter muita gente com mais de 60 muito brevemente, muito brevemente. Então nós temos que estar preocupados com isso. Pode continuar? Fala aí um pouquinho, Manu. Bom, nós estamos falando que a pirâmide se inverteu, né? Então, cada vez com a taxa de natalidade baixa, o Brasil tem uma taxa de natalidade menor, que é 2. Então significa que a partir de 2050, por aí, nós vamos começar a continuar essa tendência, a diminuir a população brasileira, e a quantidade de pessoas idosas é muito grande, e a gente precisa estar preparado para trabalhar essa situação. A coordenadora do mercado da longevidade da FGV, a Patrícia, disse: os consumidores do futuro não são da geração dos millennials, são os maduros. A pirâmide etária se inverteu. Aqui, a Anna Murphy, a diretora de moda do The Times, temos essa situação realmente bizarra, onde normalmente o grupo de mulheres e, na verdade, de homens que têm dinheiro para comprar luxo em qualquer grau são mais velhos. E ainda assim, a indústria fica obcecada com os jovens. Continua. Agora a gente já está chamando, em vez de chamar terceira idade, que é um termo assim, pejorativo, economia prateada. Esse grupo é abastado, com potência, a prata que vale ouro. Pode continuar. A abordagem, continua aí você, Manuel. Não, vai, pode ir. Bom, a abordagem preconceituosa, eu acho que assim, o velho sofre preconceito, né? Etarismo, né, que a gente está chamando hoje. Existe isso, tiazinha, tiozinho... Tio do Zap. O quê? O tio do Zap, o tio do, como que é do pavê. Então, assim, a gente sofre muito preconceito. Eu acho que a gente tem... ontem a Lorena até fez esse comentário, né, do olhar dela para aquela senhora que tinha um problema na orelha. Óbvio, eu uso brincos pesados desde os 18, 20 anos. Obviamente que na minha idade a orelha já está detonada, então ela teve esse olhar de fazer uma tarraxa maior. Então você tem, usar um piercing, né, sem furar a orelha, você pôr um piercing na orelha, te dá uma jovialidade. Não vai te tirar idade, não, mas dá uma jovialidade. Você pôr uma gargantilha, você mostrar para ela que ela pode usar uma gargantilha, mas com fio de ouro mais comprido, dá uma alongada e dá uma jovialidade. Então, é esse olhar que nós, designers, temos que ter para essa mulher. E esse homem também. O homem é muito pouco visto, viu? Assim, eu mesmo não consigo ainda, nunca consegui fazer uma peça... Você consegue, Manuel? Eu não consigo pensar numa joia de homem. Eu acho, mas é um potencial, gente. Lógico, eu lembro nos anos 70, eu passeava na praia do Guarujá, não sei se vocês já ouviram falar, uma praia bacana. Era assim, um mar muito frequentado pelos judeus e pelos árabes. Era um bando de homem com correntaria e com pulseirão de ouro. Depois, quando vieram os furtos, o homem começou a parar de usar, mas eu acho bacana o uso de joia masculina. Mas isso é uma questão interessante. O que a Rose está falando é o seguinte: qual a dificuldade nossa de representatividade ideal dessa pessoa de mais de 60 anos? Como eu apresento, como eu faço um editorial de moda, como eu trabalho essa perspectiva? Essa dificuldade é a mesma de a gente trabalhar com homens. Eu estou falando com que tipo de homens? Qual é a ambição deles com relação ao uso das joias? Quão longe estão dispostos a ir para usar uma joia? Para a gente sair do gueto dos LGBTs que usam joias mais normais, mais correntemente, como é que eu encontro um espaço para discutir que o homem também possa usar elementos de adorno que sejam interessantes, são mais bacanas? Uma das mudanças mais dramáticas que a gente viu é que nos Oscars, por exemplo, todos os homens no terno estão usando broche. É a primeira vez que os homens usam broche. E está em todos os tapetes vermelhos os homens usando broche. Como, de qualquer forma, a Mikimoto, 2 anos atrás, lançou colar de pérola para homens. Claro, não é para todo mundo, é para alguns e tal, mas
são quebras de paradigma que estão acontecendo. E a gente tem que estar atento a essas quebras de paradigma. E só 12% dos anúncios são direcionados para esse público. Agora, por exemplo, aqui tem propaganda do Burger King. O Burger King pôs um casal brincando, qual era o segredo da relação, e era o fogo. E assim, foi a primeira propaganda mostrando um casal sênior brincando que ainda transa. E natural, rindo, brincando, saindo. A Sauer fez, nos 80 anos da joalheria Sauer, ela fez um editorial com uma mulher de 80 anos. Belíssimo, belíssimo. Ela era elegante. A Dolce também. A Dolce Gabbana fez. Os desfiles. Pode passando, que aqui acho que Balmain, tem umas... aqui nessa estação, fez um desfile. Aqui alguns exemplos. Depois a gente disponibiliza para vocês, se vocês quiserem continuar fazendo. Então, as marcas de luxo que estão adaptando isso. Balmain fez só com modelos de mais de 50 anos. Então, uma coisa chiquérrima, estava maravilhosa e tal. Por que as mulheres mais velhas estão de volta na moda, na marca de glitter? Conheça a próxima geração da moda maiores de 60. Cinza é o novo preto. A moda está finalmente abraçando as mulheres mais velhas. Aqui também falando dos meninos, né? Que os meninos, coitadinhos, sempre não são muito lembrados nessa hora. Então, tendência de moda, modelos maduros lembram beleza que está em todas as idades. Velhos demais para o luxo, enfim. E continua com todas essas referências para a mulher mais velha. Agora que Jane Fonda fez uma campanha também, com mais de 80. Então, assim, realmente... Gente, estilo, elegância não tem idade. Não tem. Se você tem isso, se você consegue carregar, não tem idade. E a gente tem que aproveitar isso e estimular as nossas consumidoras a viverem mais a vida e aproveitar essas oportunidades, porque isso, na verdade, é pulsão de vida. E a pulsão de vida hoje é possível, com mais de 60 anos, por causa dos avanços na medicina e também no avanço da percepção de comportamento das pessoas em relação às pessoas que têm mais de 60 anos. Eu tenho mais de 60 anos, me sinto super jovem, tranquilo, não vejo nenhuma dificuldade, não tenho medo do futuro. Então, é legal. Ainda tem muito tempo para aproveitar. A gente só quer morrer com qualidade física. O resto é o resto. E às vezes você pega a senhora e diz, não quero mais joia, porque eu já tenho muito. E não é assim, você fala, não, você tem, então me traz. Traz as suas peças aqui que eu vou reciclar, eu vou banhar, eu vou rodinar, vou fazer alguma coisa. Inventa, gente. Já que ela diz que já tem todas as joias, porque a joia tem essa beleza, né, da eternidade, mas também para nós acaba sendo também um problema. Então a gente precisa falar da renovação. Não precisa ser necessariamente derreter a peça dela, mas modernizar com alguma outra pedra, com um banho de ródio, de alguma maneira. Pode continuar? Bom, e aqui são todos os exemplos, né? Essa senhora que eu achava incrível, que faleceu, mas é incrível. Pode continuar. A Miss Argentina, gente, vocês viram? 60 anos. Agora, isso até complica, né? Você tá bonita e gostosa desse jeito, com 60 anos, eu acho que é uma cobrança pra gente. Mas ok, é bacana. Não, a gente se sente cobrada. Mulheres, por favor, não é? A gente se sente cobrada, mas ok. A mulher deu um banho aí. O que a joalheria está fazendo para esse público? O quê? Pois é. Como é que a gente está comunicando com eles? Como é que a gente está mostrando essas possibilidades? E a gente tem hoje, porque é uma coisa paradoxal, como ao mesmo tempo que você tem essa pulsão de vida, ou seja, você tem energia, aí você quer viajar, você quer fazer um spa. Então, existem vários concorrentes do segmento joia que, aproveitando esse mesmo fato de que as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo bem, estão competindo com a carteira do cliente. E uma coisa importante, gente, essa mulher de 60 anos, ela viveu todos os ritos de passagem anteriores, da força da emoção da joia que a joia traduz,
da questão do nascimento dos filhos, do casamento. Enquanto você trabalhar um jovem de 30 anos, você tem que explicar novos ritos, você tem que entender qual que a cabeça dele é muito mais complicado. Então, essa mulher que tem 60 anos, ela já tem pronto na cabeça dela toda essa questão da associação entre o emocional, o valor emocional da joia. Você não precisa trabalhar isso, você só reativar esse conceito que já está pronto. Isso que é mais fácil do que trabalhar com um jovem de 35 anos, porque é um mistério as questões das escolhas e dos novos ritos de passagem. E com eles, não, eles têm dinheiro, conhecem os ritos, conhecem o valor emocional da joia, precisa da faísca. Continuando. Bom, daí é revisar a linha de produto, você tem que ter olhar, Lorena falou muito bem ontem, você tem olhar para o seu cliente, então você propõe uma tarraxa nova, problema de artrite, aqui engrossa as juntas, os orives podem fazer uma mola que abre e fecha dentro do anel para ela continuar. Eu peguei uma senhorinha assim uma vez, não sei se você já pegou na loja, ela quer usar a joia, gente, ela quer usar o anel, mas o anel não passa. Para ficar legal aqui, ele tem que passar pelo osso. Então, vamos bolar aí uma mola. Daí é um assunto que o Orive sabe melhor do que ninguém o que fazer. E tratar isso de uma forma natural, sem constrangimento. Sim. Olha, é isso, vamos trabalhar bacana, isso. Vamos fazer. Vamos fazer uma tarraxa longa para aliviar o peso na sua orelha e tudo mais. Vamos trabalhar. Pode seguir. E acho que daí isso tudo a gente já falou, né, Manuel? Podemos seguir para outra tendência. Aqui é essa foto que eu falei para vocês, são 3 senhoras da Dolce & Gabbana, e ele mostrando as coroas, e nessa revista também tinha a mão delas, uma mão de senhora, com os anéis da Dolce, muito legal a propaganda, pode continuar. Acho que esse já foi. Bom, essa acho que você fala melhor, Manuel, adaptação ao digital. Essa adaptação digital é um desafio para todas as áreas, todas, porque você tem que entender que hoje, com a questão da internet, a importância dos reviews, o importante das redes sociais e o trabalho de reputação são absolutamente necessários para que você permaneça no mercado. E todas as estatísticas mostram a importância desse acompanhamento digital. Aqui pode passar. Pode passar, a gente mostra alguns dados. Bom, isso o brasileiro é aficionado pela internet. 9 entre 10 brasileiros pesquisam online antes de comprar. 9 horas e 13 é o tempo médio do brasileiro no digital, gente. 9 horas, de um dia que você fica... 16 acordados, 9 horas você tá ligado. A gente tá, às vezes, jantando. O que a gente vê de casal, a gente fala, nossa, coitadinhos, né? Porque eles estão lá num restaurante, os dois só faltam conversar pelo WhatsApp, porque eles estão o tempo inteiro olhando no digital. Pode continuar. Aqui são os dados todos. Essa série é muito legal para vocês, depois com mais calma, olharem. E vocês terem. Para mostrar que quase todas as categorias, de 25 para frente, procuram a informação inicial na internet. Então, qual que é o seu cartão de entrada para a sua empresa? Né? A internet. Para pesquisar, para ele entender. Porque a internet, hoje, o mundo virou experiencial. E como você trabalha a experiência no ponto de venda para o setor de joalheria é muito difícil, é muito tradicional, é muito... sabe, muito conforme. Mas na internet você tem a possibilidade de criar experiências virtuais, digitais, mais legais, mais importantes, que você tem condição de fazer fisicamente no seu espaço. Então, a internet hoje, ela está a serviço de um posicionamento estratégico da sua empresa e onde o imaginário pode fluir de uma forma mais ousada, eu diria, do que no dia a dia, na sua loja, no seu elemento. Depois vocês vão ter a palestra do Thiago, né? Então, acho que ele vai poder desenvolver muito melhor do que nós. Então, aqui a gente só está passando os dados para vocês terem. Aqui você falou a importância das mídias sociais, dos social networks e dos search engines. Então, como é que você está trabalhando com essa ideia? De que forma você pode
Oi. Essa é a obrigação do IBGM, só para vocês terem uma ideia, de ir atrás desses dados e trazer esses dados pronto para vocês, né? Que daí para vocês desenvolverem o que vocês acham melhor. Pode continuar. Tudo relevante, tudo é mais de 50%, mais de 60% das pessoas consultam. Aqui são os... Só um minutinho. Acho Eu que até gostaria de voltar lá para as joias, para as joias coradas, interferência de cor. É uma questão pessoal até. Porque eu tenho visto que tem uma enxurrada aí de diamantes de laboratório, moissanita. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso e se não é já uma antecipação do que acontecerá com a dificuldade de conseguir os diamantes verdadeiros. Eu vou te dar um seminário em si. Eu vou te dar a minha opinião pessoal na questão do diamante de laboratório. Outro dia eu estava lendo um livro de cabeceira, falando das pérolas naturais, que eram como que não é cultivada, né? Pescadas, né? Tirava da rostra e eram mergulhadores. Os mergulhadores tinham que ir em águas muito profundas, às vezes até sem tubo, para pescar, né? Essas pérolas. Quando começou, o Mikimoto entrou com as pérolas cultivadas. E, de repente, hoje a gente só tem cultivado. Eu não sou contra nem a favor, eu acho que tudo tem um público, para o diamante de laboratório e para o diamante natural. Um diamante grande, nossa, você saber que aquilo levou bilhões de anos para aparecer, acho que é de extrema importância, mas o mais importante é que se a gente for entrar no caminho do diamante de laboratório, a gente tem que dizer para o cliente que aquele é um diamante de laboratório, que tem as propriedades do diamante natural, mas não é um diamante natural. E trabalhar isso de forma clara. A gente briga muito, porque às vezes o cliente nosso, né, que é o lojista, às vezes ele quer ser enganado. Então a gente brinca muito isso. Essa corrente é 0,85 do fino. Espera aí. Será que ela é 18 mesmo? O cara, não, tudo bem, faz de conta, eu estou comprando, o problema é seu, e ele vende aquilo mesmo sabendo. Ele quer ser enganado, sabendo que aquilo provavelmente é um ouro inferior, apesar de estar carimbado 18, é aquilo que a gente chama de ouro baixo. Pedra, eu tinha um concorrente meu, pois é tudo topázio. Tudo topázio, topázio, topázio. Ele tinha topázio cor-de-rosa, ele tinha topázio como se fosse a cor do imperial, ele tinha topázio, eles têm topázio de todas as cores. A pedra natural é um topázio, mas é como se fosse um insufilme, né, Manuel? Eles colocam como se fosse um insufilme para dar o tratamento no topázio. Se você pôr no fogo, ele vai perder a cor, no sol ele perde a cor. Se você partir a pedra, dentro é um topázio branco. Topázio branco, $1 o quilate, contra um topázio natural, que é muito mais caro. Então, eu acho que isso cabe ao lojista fazer esse questionamento do que ele está comprando, porque é o nome dele que está na roda. Muito mais do que do fabricante. Eu acho que tem uma questão duplo sentido. Primeiro, disclosure, nós falamos, a transparência com que você deve lidar com os dados. 2, a GTA, American Gem Trade Association, acabou de proibir no show dele que se venda diamantes feitos em laboratório. Ele falou, nós somos uma associação de gemas e gostaríamos de valorizar, então, as gemas que são naturais. A França acabou de mudar a legislação dela, considerando os diamantes de laboratório como sintéticos, sem meias palavras. Sintético, porque ela é feita pelo homem. Sim. Não importa o processo pelo qual ele foi feito, ele é considerado uma pedra sintética. E para você vender na França, você tem que dizer que ela é uma pedra sintética. Então, até porque, gente, como ocorreu com as pérolas do Mikimoto, a gente está testando o nível de preço do produto. A gente não sabe quanto que é o custo real de fabricação de um diamante, e eles estão testando em que nível esse preço vai ser aceitado comercialmente. Pode ser que isso despenque a 10% do valor do diamante ao longo do tempo, na medida que a produção for muito grande e tal. Então, é um risco também comprar um diamante hoje que está 30% mais barato, você não sabe o que vai acontecer ao longo do tempo com esse custo, com esse preço do diamante no mercado. Então,
Alguns países estão adotando legislações rígidas, dizendo, olha, isso é sintético. Outros, autorregulação, a GTA diz, olha, na minha feira, não. Você pode vender no seu escritório, mas na minha feira, não. E isso começa, então, a mover um sentido de que é preciso ter uma transparência. E não é transparência, sabe por quê, gente? Para fazer um processo de diamante lab grown, né, feito em laboratório, ele é caríssimo. O processo de gasto de energia é gigantesco nesse processo. Não é tão verde, né? E eles não são verdes. Eles não são verdes. Mas isso acontece. E safadeza tem em todo lugar. O que está acontecendo hoje É safadeza. eles vendem, por exemplo, o bruto para a Índia. Na Índia eles lapidam, misturam com os diamantes naturais e naqueles pedras de 1 quilá, de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, como é que você vai identificar? Você não vai fazer teste em tudo para saber. Existe equipamento que já separa, mas hoje tem em São Paulo só, quer dizer, é uma dificuldade para nós, joalheiros e tudo, mandar as coisas tudo para São Paulo para olhar, para voltar. Não. E o custo, e a operação, quer dizer, a logística é complexa. Agora, para um design, mano, tudo é possível. Se você quiser juntar o ouro com alumínio, você põe com madeira, ouro com prata, eu acho que tudo é possível. Mas eu acho que a transparência, o caráter da tua marca está ali. De você dizer o que você está vendendo e cabe ao consumidor. Eu quero um diamante de 2 quilates, eu quero passar para as minhas filhas, para as minhas netas, ok, compra um diamante. Não, quero só uma pulseirinha, um pavezinho. Cabe a ela decidir. Mas a transparência. Agora, como a gente vai conquistar isso, que eu acho que é a sua pergunta, a gente depende de o mercado vai se autorregular em algum momento. Em algum momento. Eu só queria, antes de fechar essa parte do painel, nós estamos falando das mídias sociais e tudo, o Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um lugar muito interessante. Você entra lá e vê quantas reclamações tem sobre joalherias e quais são as reclamações mais frequentes. Então, dê uma olhada por lá que vocês vão poder melhorar a atuação das suas empresas. E, claro, se vocês estiverem lá, procurem resolver o mais rapidamente possível os problemas. Não esqueçam do Reclame Aqui, dá uma olhadinha de vez em quando. Você tem joalherias tão grandes no Brasil com centenas de reclamações sobre atendimento, produto, etc, etc, etc. Continua? Oi. Então, a gente vem acompanhando esse problema do sintético no mercado, da confusão que está dando, né? Nós somos expositores de Opala lá na Fenígera, inclusive temos pretensão de expor nos Estados Unidos também. E a gente tem visto essa questão do EDTA lá, que baniu os diamantes sintéticos. Eu até imaginei que se expandisse a mais outros produtos, se eu não li direito. Pois é, mas está gerando grande dúvida no mercado e os nossos clientes, parte deles já estão pedindo certificado para as opalas também, né? Chegam lá no nosso stand, a sua opala, essa pedra tem certificado? Ainda não temos. O IBGM já está apto a emitir esse certificado? De que ela é autêntica, sim. De origem, não. Mas que ela é autêntica, sim. Ok. O IBGM tem condição total de fazer isso. Agora, se ela é da Etiópia, se ela é brasileira ou se ela é australiana, acho que não. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer pela presença de vocês. Aqui foi uma aula que eu fiquei anotando e prestando atenção sem nem piscar, né? Muita coisa importante. E muito grato por essa oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês um pouquinho, né? Bom, meu nome é Érico Gomes, eu sou geólogo, sou gemólogo também. E sou professor do Instituto Federal do Piauí e estou aqui como coordenador do APL da Opala, e depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, em outra oportunidade, mais à frente, ao longo do dia. Mas são tantas informações importantes que o Paulo, rapaz, você não vai perguntar uma coisa, eu vou perguntar, mas eu prefiro que eles falem que a gente ver e aprender com eles, depois a gente passa as interferências, né? E eu fui anotando, então vou começar só a falar algumas coisas. Mas antes eu vou só essa questão aqui do Juscelino, porque no APL da Opala, como nós estamos apresentando agora esse novo APL, esse novo momento, né?
A gente vai ter uma capacitação em gemologia aqui para Pedro II. E uma das ideias é que a gente desenvolva em conjunto, e eu peço que a parceria do IBGM, que a gente possa desenvolver um modelo de um laudo, de um certificado com a chancela da Associação de Joalheiros e Lapidários, chancela do IBGM, né? E a gente possa estar ofertando isso para a cadeia aqui, para todos os empresários, né? Quanto à questão da certificação de origem, um dos projetos do APL, eu já estou comprando os equipamentos que estão sendo financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, estou comprando aqui da Alemanha. Uma das pesquisas que nós vamos desenvolver é essa certificação de origem. Porque são 3, na verdade, que o APL vai trabalhar. Vai trabalhar o IG, que é do SEBRAE, Identificação Geográfica, que já temos, mas não foi implementada. E a Opala e joias de Opala como procedência de Pedro II tem essa identificação geográfica. A outra, que é um outro selo que a gente vai desenvolver, as pesquisas já estão sendo feitas, foi feito questionário em todas as lojinhas lá de Pedro II, né, por uma professora, a questão ambiental e social e essa questão trabalhista, enfim, todo um selo, seria um selo verde, digamos, um selo socioambiental, como foi citado aqui na palestra anteriormente pelo senhor. É uma coisa que a gente vai trabalhar também, não, todas as lojinhas, todas as oficinas de lapidação, de ourivesaria, terão esse selo, vão ter uns critérios que eles vão ter que seguir, uns padrões, né? E a outra certificação, finalizando, a certificação de origem da Opala, o estudo baseado na geoquímica da gema, baseado nas inclusões. Todas as gemas do mundo já têm isso, né? A esmeralda tem, o rubi, a safira. Você pega uma esmeralda, diz de onde ela veio, se veio da Colômbia, de qual mina, se veio, enfim, qualquer local. A Opala não tem. Existe alguma coisa sobre a Opala do México. Eu já desenvolvi no mestrado aqui sobre a Opala de Boutilimões, que é a Opala laranja, mas a Opala de Pedro II, não sei se por conta do histórico dela, que desde do final dos anos 50, começo dos anos 60, até metade da década de 80, o mercado aqui, a mineração, ela era controlada pelos australianos. E toda essa opala foi jogada no mercado mundial como opala australiana. Então, a nossa ideia é que, após essa pesquisa, se alguém publicar os dados na revista, enfim, GIA e outras revistas, enfim, internacionais, alguém que tem uma opala que ele comprou lá em 72, em Hong Kong, como opala australiana, ou mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, porque até nos 90 e nos anos 2000, chegava nas lojas e estava lá, opala da Austrália, mas não, a gente sabia que era daqui de Pedro II. Então, mesmo os lojistas, empresários brasileiros vendiam como opala australiana porque dava mais charme, digamos assim. Mas então, ter essa certificação de origem vai ser um dos pontos que nós vamos trabalhar aqui no APL. Vocês me informaram que o governador está bastante envolvido, né? Inclusive foi para a Austrália para ver como acontecem as coisas lá e está muito envolvido. Eu acho que cabe ao grupo, né, envolvê-lo mais para montar um laboratório credenciado lá em Pedro II. O que eu penso assim, professor, é uma coisa assim. A gente fala assim, você está ancorado no campo da geologia e tudo mais. O que eu penso do APL? Quando nós fomos fazer o projeto com o SEBRAE, nós tínhamos um projeto de 8 milhões. Esse projeto de 8 milhões contemplava 9 APLs no Brasil. Depois eles cortaram para 4 milhões, metade. E a gente teve que cortar metade dos APLs. E aí Pedro II saiu fora, porque a gente quis trabalhar os APLs que já estão em andamento, já estão mais adiantados, para não perder aquele trabalho. Então, o que eu penso sobre Pedro II? Eu não conheço Pedro II, eu não conheço Opala, então eu vou falar de quem está de fora. O que acontece é que nós temos 2 problemas. E eu vou te lembrar uma coisa. Em 1995, a Manuel Bernardes e outras 3 empresas brasileiras resolveram discutir um design brasileiro que não fosse baseado nos cânones italianos da joalheria. Isso é muito complexo, porque o brasileiro não gostava de gema de cor. É muito grave isso. Nós temos uma incrível palheta de pedras e o brasileiro não valorizava. Era só rubi, safira, esmeralda e diamante.
Então a gente começou uma cruzada, e eu falo um pouquinho, se tiver tempo eu falo um pouco sobre relevância, sobre propósito. A Manuel Bernardes decidiu que ela ia enfrentar esse problema, ia discutir, ia fazer produtos com pedras brasileiras, porque eu sou de Minas Gerais, eu sou da região das Minas, meu pai era o maior pedrista brasileiro, e eu tenho uma história que eu sou responsável por ela. E nós vamos lutar contra essa questão. Até hoje é difícil, é nicho de mercado no mundo inteiro. Mas é onde eu estou trabalhando. Qual foi a solução que a gente deu para isso? Um design contemporâneo, porque o Brasil não tem história, a gente tem que olhar para frente e não para trás. Nós não temos, historicamente, referências estéticas que permitam a gente desenvolver produtos que tenham a cara brasileira. Não existe Brasil. Hoje só existe na joalheria coisas italianas. E nós, então, porque nós ficamos sem... Porque, não sei se vocês lembram, no Brasil colônia não podia ter desenvolvimento de ourives, não podia ter ourives aqui no Brasil, não podia trabalhar aqui, depois vieram os portugueses, depois vieram os franceses, e os italianos, a partir do final do século XIX até o final do século XX, inundaram o Brasil de joias italianas. São lindas, não estou falando nada contra as joias, são maravilhosas, são incríveis. Elas têm uma iconografia linda, mas não são brasileiras. E aí o que eu fiz? Design contemporâneo, novas lapidações, coisas originais. Pedro II só vai ter sucesso se ela olhar para frente e não para trás. Esqueçam esse problema. Se você não tiver um grupo de designers incríveis para fazer joias, mostrar que joias de Opala são maravilhosas, são originais, estão apontando para o futuro. Entre o termo relevância e o oposto é a banalidade. Você não pode fazer uma joia qualquer de Opala de Pedro II e achar que isso tem valor. Não tem. O storytelling é muito mais forte. A necessidade que você tem de criar essa ambiência de desejo imaginário é maior que qualquer ponto de vista geológico, do que qualquer ponto de vista de origem. Eu estou falando uma coisa grave. Tudo isso é necessário. Ter geologicamente comprovado de onde veio, ter um polo, ter uma PL, desenvolvimento do local, porque isso socialmente é relevante e tudo mais. Mas eu vou brilhar os olhos de quem, falando assim, não, socialmente eu sou responsável e tal, o minério de acordo com... Claro, isso ajuda, nós estamos falando de sustentabilidade agora mesmo. Desejo de compra é outra coisa radicalmente diferente. Então, qual é a diferença da Opala de Pedro II? Qual é o design que caracteriza esse local? Qual é a história? Pode ser história de Piauí, pode ser história da Capivara, pode ser o que quiser. Invente uma história bacana que tenha, claro, bases reais. Invente um motivo para eu comprar uma Opala. Combata essa lenda que ela traz azar. Nós temos que trabalhar isso na mente das pessoas. Porque se a gente não trabalhar a ideia de que ela traz azar, nós vamos ter sempre pouca gente comprando Opala que vai desafiar o azar. Então, comece a trabalhar essa ideia do azar, trabalhe um design incrível, façam concursos, procure divulgação. Ele está lá exportando, então vai ter que exportar isso. Está na Feninge, vamos mostrar na Feninge para outros joalheiros que nem sabem o que é Opala. Sim. Olha aqui, é isso que é o nosso problema. O que você está dizendo, então, que o laboratório é o de menos. Na verdade, é uma técnico, parte. É técnico. É uma parte. É uma parte da segurança para o cara pelo comprar. Amor de Deus, é importante, mas é o mais fácil. Tudo que é porque técnico. Porque temos um grande técnico, temos vontade de certificar, é muito mais fácil vender, realmente certificado. Esse é fácil de fazer. Tudo que é questão de dinheiro é fácil de fazer. Por mais que isso pareça complicado, é fácil de fazer. A historinha, o local, transformar a mentalidade das pessoas que moram em Pedro II, que lapidam, que têm empresa, é muito mais difícil. Eles têm que saber que eles têm que se posicionar no mundo, não é no Piauí. O Piauí é irrelevante para o consumo de opalas. Eu estou falando coisas sérias, não precisa preocupar com isso, não tem meias palavras. Por que vocês têm que vender para o mundo? Pedro II tem que se posicionar para o mundo, não é para nem para o Brasil, é para o mundo. Qual é a característica que vai trazer para um cara chegar lá na Alemanha e dizer: estou vendendo opalas de Pedro II?
porque é o imaginário que vai falar, essa ideia. Então, isso é muito mais complexo, e é muito complexo até porque você está na Apex, eu discutia muito com a Apex, a Agência Brasileira de Promoção e Exportação, que a Apex financia as feiras, e os empresários, eu sou empresário, vão ficar louco, vamos financiar 50%. Eu falava assim, gasta 50% divulgando a imagem do Brasil. Gasta 50%. Não, gasto a imagem é só 9%. No piso. É só 9%. Eles gastam no piso. Eles pagam Gasta o piso, porque economiza para você, mas é tão mais fácil você vender uma joia italiana, porque nós já temos no nosso imaginário que a Itália é incrível, que ela é capaz de fazer joias maravilhosas. Já está pronto esse imaginário. Então, qual é o imaginário do Brasil? Eu discuti isso em 90 e tantos, 2000. A gente contratou uma consultoria, a gente descobriu algumas coisas, uma dica pessoal para você. Solaridade, não tem nada mais de sol do que Piauí. Solaridade é importante. Multiplicidade de cores, porque a gente trabalha com cor. O Brasil, visualmente, é um país que os outros percebem a gente como um país colorido, diverso. É um país caramelo, ninguém aqui é branco, ninguém é preto, todo mundo é caramelo. É tudo no meio do caminho. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos uma alegria de viver. São esses atributos que a gente tem que transferir para o produto. São essas ideias que tem que introjetar no criador, nas empresas, na comunicação, para que, unidamente, vocês criem uma imagem coletiva sobre Dom Pedro. Tira essa ideia de Pedro II ser pobrinho no Piauí. Isso não tem menor relevância. A relevância é um lugar incrível que extrai coisas incríveis. É um lugar no Brasil que tem. Vamos aproveitar essa história, criar uma história, uma bela história com isso. Mas agregando valores intangíveis. Intangíveis. Tudo que for mensurável é bom, é necessário, mas o imaginário é mais poderoso, o imaginário é mais forte, o imaginário é necessário. Senão nós vamos estar sempre vendendo, trocando dinheiros por quilates. Eu quero trocar dinheiros por emoção, por sensação, por percepções incríveis. Não quero trocar por quilates. Isso foi bonito, Manuel. É isso. Então sai dessa pobreza e cria uma coisa incrível no meio do nada. Não importe. Cria uma coisa inacreditável que só aqui tem. É onde você fala assim, geologicamente, é uma combinação de cristais incríveis, tem uma cor que não tem nenhuma outra opala no mundo. Não sei. Crie uma coisa intangível, onde o imaginário possa navegar. É necessário navegar no intangível. Desculpa a minha empolgação. A Opala, ela combina com a essência do brasileiro. Nós, como nação, nascemos no auge do barroco. A família real veio para o Brasil no auge do barroco e trouxe toda esse DNA de barroco. Por isso que a mulher brasileira usa um brinco desse tamanho, usa brilho de manhã, de tarde, de noite, e ela carrega isso muito bem, porque a gente tem essa questão do barroco. O carnaval é belíssimo. Quanto mais purpurina coloca, quanto mais cor coloca, mais lindo ele fica. Esse é o nosso DNA. E é isso que a gente precisa passar. E a Opala combina muito com isso. A Opala já tem um pé no delírio, gente. Já? Olha, já tem um pé no psicodélico. Avança, não fica para trás, não. Vamos para frente. É isso que a gente tem que aproveitar. Qual é essa sensação que essa pedra nos traz? O que ela nos remete? Perfeito, perfeito. Esse time, né, da energia, da alegria, das cores, né, da raridade, do sol, da marca Brasil, né? A Opala, ela simboliza isso, né? Exatamente. Porque ela tem o verde da esmeralda, como disse lá aquele Plínio, né? Azul. Tem todas as cores. Então ela representa isso no Brasil. Australiana. Então, essa energia... Qual a rasteira que eu vou dar na australiana? Tem que pensar. Ela, minha concorrente, está posicionada no mundo, todo mundo conhece a Opala australiana. Qual é? Como é que nós vamos dar a nossa saída? Fala. Isso. Lorena vai falar. Qual é a rasteira, mano? Fala que eu achei, a gente falou isso ontem na mesa. A gente tem que ser criativo aqui no Piauí ao ponto de transformar essa gema tão maravilhosa em algo que tire esse misticismo do azar,
né? Que a gente derrube isso de uma vez por todas e crie um marketing em cima disso, dizendo, cara, essa pedra aqui tem uma coisa que nenhuma outra tem. Seja ela mística, seja uma coisa energética, seja lá o que... Qualquer coisa tem que sair daqui para o mundo. Achei muito legal a tua fala. A gente não tem que se posicionar aqui, a gente tem que se posicionar para o mundo. Porque a internet a gente pode vender para qualquer lugar do mundo, gente. Eu vendo, eu exporto também, eu vendo. Põe na caixinha de Sedex e manda. Gera nota e manda. Então, não tem limite. Não tem limite. É de Pedro II para o mundo. Eu adorei tua fala. Desculpa, vamos prosseguir, senão a gente fica aqui o dia inteiro e ocupa os outros. Bom, então vai. E o último, né? O último grupo. Não é esse, não. É o último esse. É o último grupo. Não, era. Pertencimento. Pertencimento? Então, pertencimento. A gente já falou das mídias sociais, do listening, do review, do reclame aqui. E a questão da solidão é o próximo. As pessoas, elas estão muito conectadas, elas ficam dialogando no WhatsApp, no Tinder, em qualquer lugar, mas elas estão cada vez se sentindo mais solitárias e a gente precisa tirar dar ouvidos para elas. Esse paradoxo, a pessoa está o tempo todo na rede social, mas isso afasta do contato real das pessoas. Então as pessoas estão se sentindo sozinhas, elas estão desaprendendo de socialmente se relacionar na prática, na vida real. E traz um sentimento de solidão muito grande. E é por isso que a gente tem que criar a comunidade, um sentimento de pertencimento. Qual é a razão pela qual as pessoas vão pertencer à sua empresa? Por que elas vão estar ligadas na sua empresa? Qual é o sentimento que você vai passar para estabelecer uma comunidade de interessados pela Opala, pela empresa XYZ. Então, essa ideia do pertencimento, ela é muito importante porque ela vem fechar essa lacuna da solidão, essa lacuna desse sentimento de abandono que, paradoxalmente, o excesso de comunicação traz para as pessoas. E isso não é tão simples, criar essa ideia de pertencimento, mas ela é absolutamente necessária, como eu te falei no começo, no primeiro slide que a gente abriu, porque ela leva a uma fidelização do seu cliente. Então, esse é um fator determinante para você prosseguir nos negócios. Porque se você tiver que capturar um cliente, o mesmo cliente a cada interação, é extremamente oneroso. Então, como nós criamos essa ideia do pertencimento, né? Então, tem uma função social, além disso, nós criamos comunidades de forma que as pessoas se sintam melhores, se sintam acolhidas, mas para isso é preciso você conhecer profundamente quais são as dores desse cliente para você dar respostas adequadas e comunicação adequada para isso. E às vezes isso é difícil, porque nós estamos falando de uma gama de consumidores ampla, desde jovens até pessoas mais idosas, e isso é complexo para a gente entender e ter uma linguagem única. Então, essa ideia de falar não é tão simples, porque você tem que fazer, às vezes, múltiplos discursos mais direcionados, mais segmentados, para poder atingir o cliente. E não adianta, voltando ao começo, a nossa palavra número 1, a questão da coerência. Se você não for coerente com o seu discurso, o cliente vai ficar super decepcionado e não vai voltar. Então, se você diz que vai ser assim, que é muito bonito, que é legal, então, mas chega lá no ponto de momento de verdade, ou numa interação via internet, isso não ocorre da forma como prevista, isso gera uma frustração muito grande. Então, fidelização, novos produtos alinhados à demanda, e uma coisa que não tem preço, se chama reputação. Porque se você tiver uma boa reputação, no caso de um problema, você vai ser acolhido por essa comunidade. Se você não tiver reputação, você está na lama. Na lama. Vocês sabem qual que é a marca de maior reputação no mundo? Dá um guess aí, chutem. Pode passar. Maior reputação no mundo. Não é a marca mais cara, a maior reputação. Do mundo, de tudo.
a maior reputação do mundo é a Rolex. A marca número 1 em reputação, não é em tamanho, não é em preço, nem nada. Eles lutam como loucos. Eu sou representante Rolex. Pra você ter uma ideia, todos os dias em Genebra tem um headquarter que ele analisa tudo que eu falo das minhas redes sociais. Eu não posso falar nada sobre Rolex. Você colocou aqui Manuel Bernardes Rolex, eles vão me ligar lá e vão me meter o ferro. Porque não pode falar que eu sou da Rolex. É só eles. Não existe porta-voz. É uma coisa... Porque a Rolex, não sei se vocês sabem, é uma fundação. O Charles Wilsdorf, que é o fundador, ele não tinha filhos. E como ele ia morrer e tudo, ele transformou numa fundação. Então, a fundação não tem tempo para ela. É uma empresa fechada, não publica balanço, não dá satisfação para ninguém, ninguém sabe o lucro que ela tem. E ela pode fazer projetos com 20 anos de duração. Ela é única. Então, essa ideia da reputação, eles protegem feito um louco. A minha publicidade Rolex aqui é definida por eles em Londres. Eu só mando a conta para eu pagar. Olha o grau de controle que essa empresa tem sobre a imagem dela. Todo dia ela liga para mim e diz assim, olha, o seu site está faltando uma vírgula no rodapé. Pensa que brincadeira? É um saco lidar com isso, mas é por isso que ele é número 1 em reputação. Ela é uma tirania da marca. Ela guarda isso com tudo. E todo mundo acha, então, que os Rolex são incríveis. Eles têm... Como é que uma marca de relógio consegue ter 33% do mercado mundial? Me explica. Uma única marca ter 33% do faturamento do mercado mundial. Uma única marca. É isso. Então, trabalhe a reputação da sua marca. E a reputação, depois, se eu tiver tempo, tiver o espaço, eu vou falar um pouquinho sobre desenvolver reputação e relevância. Como é que a gente trabalha essa ideia de reputação e relevância ao longo do tempo. Chega. Nosso tempo acabou. Não, já foram expulsos já. Eles estão saco cheio da gente. Eles querem tomar um café, mas na verdade agora é redundante. Aqui tem um passo a passo. Manel, só um para vocês, depois vocês tem um passo a passo aqui. Vocês vão ter tempo ainda da parte da tarde para falar e vocês podem falar. Só queria explicar uma coisa. A gente vai falar bastante sobre a pele do Opala na parte da tarde, viu? O Érico vai ter e eu queria que vocês conversassem, certo? Eu quero só volta um aí, não, esse. Então você pode continuar. Não. Só o seguinte. Isso é para vocês. Isso aqui é palestra do IBGM. Ouça essa palestra com a Cris Duarte, que ela fala sobre o comportamento. Está na internet, lá no YouTube do IBGM. Ela vai falar sobre o comportamento. Isso é um podcast muito legal. Eu fiz ela fez uma palestra. Ela levou a filha dela de 20 anos. Ela falou: mãe, eu não usaria de jeito nenhum a joia que você está usando agora. A filha dela falando. Quer dizer, esse conflito geracional, ela trouxe na prática, na casa dela, como é que a filha dela vê a joalheria e em relação a ela mesma. E aí eu entrevistei essas duas mulheres, que eu quis fazer uma homenagem às mulheres. Essa aqui assumiu a comunicação social de uma joalheria de São Bernardo do Padrasto. E ela ela tem 600 mil seguidores no TikTok em 2 anos. O que ela fez? Começou no TikTok falando de alianças para pessoas não normativas. Ou seja, para gay, LGBT, pessoas que não têm sexo, comprando para ela mesma, não importa. 600 mil seguidores no TikTok, uma joalheria que tem um único ponto em São Bernardo. Não é louco? Esse mundo é louco. E essa outra, essa aqui ela é daqui de São Paulo, tem 300 mil clientes, vendendo pratinha contrabandeada. Verdade. Prata contrabandeada. 300 mil clientes. Ela tem não sei quantas empacotadoras que ela fica... E ela ainda coisa assim, eu vou fazer uma nova linha, uma nova empresa, desse jeito. Eu tenho que cuidar dos meus 3 filhos.
A gente fica louco. Como é que a pessoa consegue assim? Ela chega lá, todo dia ela posta. Eu estou aqui na embalagem, no centro de embalagem da minha empresa, e estou embalando aqui para fulano. Olha essa peça aqui, incrível. Essa aqui foi o que mais vendeu ontem. A capacidade que essa mulher tem é uma coisa louca, louca. Ela pegou 300 mil clientes. Ela falou assim, daqui 3... Essa aqui era em agosto. Falou, em janeiro eu vou abrir outra empresa. Porque essas pratas dele é só prata branca. Eu vou abrir uma de prata dourada. É uma outra empresa, é uma outra comunicação. 300 mil clientes. Então, você vê que as oportunidades são incríveis. Ela faturava, na época, 15 milhões de reais. Claro, vendendo pratinha e tudo mais, mas 15 milhões de reais uma empresa que começou do zero. Não é uma coisa incrível? Quer dizer, as oportunidades elas estão aí se você escolher um caminho coerente, de interesse do cliente, e muito, mas muito suor. Nada virá por acaso, nada virá sem muito trabalho. Rose é herdeira de uma empresa maravilhosa que o pai dela fundou. Eu sou herdeiro de uma empresa, nós somos a segunda geração. Sim. E a gente trabalha muito, muito mesmo para poder manter essa tradição, manter essas empresas vivas, porque o mundo está em transformação. Eu sou analógico. Para mim, pensar digital é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu raciocino analogicamente. Eu escrevo. Eu não digito, eu escrevo. Porque as ideias, eu tenho memória visual. Então, à medida que eu vou escrevendo, vai registrando, aquilo ali vai ficando. Então, como é que eu lido com esse mundo digital? Eu sofro também pra caramba. Não é brincadeira. Mas a gente tem que estar aberto para trabalhar isso. Tá bom? Tá obrigado. Ótimo. Obrigada a todos.